Se você tem um jogo onde você tem a obrigação de vencer, um jogo onde os pontos a serem disputados são aqueles pontos irrecuperáveis, caso você não consiga. Uma partida onde é vencer ou vencer e você não vence, o que acontece com você? Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área com mais um Sobre Vasco AV, o seu podcast aqui do Atenção Vascaínos. Então, se você está assistindo nosso programa no YouTube, no nosso canal secundário da plataforma, o AV+, saiba que você também pode consumir esse programa no seu agregador de podcasts preferido. É só procurar pelo AVcast lá. E aí, toda terça e quinta-feira, você vai receber mais um episódio do nosso podcast. E aproveitando já o ensejo, convido vocês também para seguir a gente nas outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos na rede social aí da sua preferência e seguir a gente por lá também. Mas bora falar de Vasco então, bora falar dessa derrota aí terrível do Vasco ontem pro Londrina. Uma derrota que complica demais a situação do Vasco no campeonato, né? Uma coisa é a gente falar da questão técnica, tática do time, o time não estar jogando bem. Podemos até falar sobre isso no final desse programa aqui. Já se falou muito disso ontem no pós-jogo, a gente vem falando disso, né, ao longo da temporada aí. Hoje eu quero pegar essa derrota por um aspecto mais prático, mais analítico do resultado mesmo. Ver o impacto dessa derrota na tabela do campeonato. Porque ontem, no Preleção sobre Vasco, eu comentava com vocês sobre a faca de dois gumes, que seria essa sequência do Vasco no campeonato agora, né? Uma sequência onde em 4 jogos o Vasco vai pegar 3 times da zona de rebaixamento jogando em casa, né? 3 times que estão brigando para não cair jogando dentro de São Januário. Por que uma faca de dois gumes? Porque, olha, se você tem uma tabela tão fácil pela frente, com adversários tão fracos, você vislumbra a possibilidade de conseguir emendar uma sequência de vitórias que fatalmente te joga lá para cima da tabela. Projetando aqui o aproveitamento do Vasco, dava para imaginar que se o Vasco conseguisse vencer os 4 jogos aí que tinha pela frente, poderia até chegar na 22ª rodada líder do campeonato. E aí isso é importante porque, não só por uma questão de dar moral pro time, confiança para a torcida, né? É sempre bom ficar na liderança de um campeonato, mas também daria uma gordura para administrar esses pontos na sequência do campeonato. Porque se você está tendo uma fase boa, se você tem uma sequência pegando times mais baixos da tabela, é óbvio, né? Dali a pouco você vai ter o inverso. Você vai ter uma sequência em que você vai pegar os times da parte de cima de novo. E é isso que vai acontecer. Acabou essa sequência de 4 jogos, o Vasco tem mais uma sequência de 4 jogos, onde, em vez de pegar os times da parte de baixo da tabela, vai pegar os da parte de cima. Vai pegar o Avaí, que é segundo colocado, vai pegar o CRB, que é terceiro colocado, aí pula um jogo, pega o Goiás, que é o 4º colocado. E se você chega para esses jogos vindo de uma série de maus resultados contra os times da parte de baixo da tabela, isso não só é preocupante pela questão técnica, né? Tipo, se você não consegue vencer dos piores, como é que você vai conseguir vencer dos melhores? Como você chega muito pressionado pelo resultado. Porque o Vasco vai precisar recuperar esses pontos em algum lugar, né? Se você perde pro Londrina em casa, quando você vai enfrentar um Avaí fora de casa, você chega pressionado pela vitória. E isso ninguém quer. É muito mais fácil se o Vasco chegasse na 23ª rodada, viajando para Florianópolis, para enfrentar o Avaí, na primeira posição, a postura do Vasco é uma, né? Você sabe que o empate pode ser um bom resultado, se o Avaí é o segundo e você é o primeiro, o empate te mantém na liderança. Mesmo que eventualmente você perca, você, sai do primeiro lugar, mas continua no G4. É uma situação muito mais administrável e contornável do que você chegar de repente para enfrentar o Avaí fora do G4, sabendo que se você perder para o Avaí, você pode se distanciar não sei quantas rodadas, né, de pontos para ganhar, para entrar entre os 4 primeiros, né? E aí você entra pressionado para ter que vencer e de repente tem que partir com tudo para cima do adversário. Abre espaço para justamente acontecer o contrário, você perder. Então, é uma situação muito mais caótica. É muito mais caótica. O Vasco vai precisar aí se recuperar muito rápido para quando chegar nessas partidas, não estar nessa situação. Se o Vasco chegar lá na 23ª, 24ª rodada, quando vai pegar esses caras da parte de cima da tabela
e não tiver no G4 e tiver se afastando ali dos primeiros do campeonato, vai ser uma situação muito dramática. Mas a gente vai comentar isso mais pra frente, quando a gente for projetar aqui um pouco do segundo turno do Vasco na competição, né? Agora eu quero apontar como foi complicado o Vasco perder pro Londrina ontem, né? As implicações disso, porque eu também comentava isso no Preleção sobre Vasco. A gente espera sempre ver um Vasco jogando bem, um Vasco que se impõe, mas isso não acontecendo, é fundamental que o Vasco pelo menos vença suas partidas, consiga os 3 pontos, principalmente contra adversários tão fracos, por conta de tudo isso que eu comentei aqui. Sob o risco da gente perder os chamados pontos irrecuperáveis. Por que são pontos irrecuperáveis? Porque os pontos que o Vasco perdeu por Londrina, dificilmente os times com quem a gente está disputando ali as 4 primeiras colocações do campeonato vão perder, né? Se a gente for olhar aqui a tabela do Londrina no primeiro turno, você vai ver que o Curitiba, o CRB, o Avaí, o Guarani, o Goiás não perderam do Londrina no primeiro turno. Muitos poucos times perderam do Londrina no primeiro turno. É difícil de você imaginar que vão perder no segundo turno. O Londrina é um time que só ganhou 4 partidas nesse primeiro turno, né? Uma delas do Vasco ontem. É um time que das 19 rodadas que tiveram até aqui, esteve na zona de rebaixamento em 14 delas. É um dos piores ataques do campeonato. Só perde ali pro Brasil de Pelotas e pro Vila Nova, que também estão brigando para não cair esse ano. É um time que faz muito poucos gols, né? Porque é um dos piores ataques do campeonato, e só conseguiu fazer mais de um gol em uma equipe também 4 vezes nessa competição. O Vasco é um dos únicos 4 times que conseguiu a proeza de tomar 2 gols do Londrina. Então, quando você perde pontos para uma equipe dessa, jogando em casa, você vai precisar fazer muito mais depois para compensar, né? Você vai precisar do dobro de esforço. Seguindo essa mesma lógica que eu falei aqui, né? Se a gente imaginar que os outros times com quem a gente está competindo não vão perder ponto por Londrina, ou pelo menos não vão perder 3 pontos por Londrina, principalmente jogando em casa, como é que você recupera esses 3 pontos? É como se você botasse 3 pontos de vantagem para todo mundo em relação a gente. Como é que você tira esses 3 pontos de vantagem deles? Você vai ter que vencer deles, né? E aí, de novo, se a gente for pegar os primeiros, os que estão na frente da gente agora lá, no campeonato, os 4 primeiros, o Curitiba, empatamos fora, né? Então vamos ter que vencer eles em casa. De repente, o empate contra o Curitiba em São Januário nem seria um mau resultado. Mas uma vez que a gente perde por Londrina, a gente se sente mais pressionado a ter que vencer o Coxa. CRB, vencemos em casa, vamos ter que tentar vencer fora de novo. Avaí, já perdemos em São Januário, vamos muito mais pressionados a vencer em Florianópolis, até porque vai ser um dos primeiros que a gente vai enfrentar. Goiás, mesma coisa, né? A gente já perdeu a primeira partida, vai se sentir... Então, o Vasco vai começando cada vez mais a ter que mostrar futebol e um desempenho que não mostrou até aqui, né? Tudo que o Vasco jogou de ruim até aqui, para compensar e conseguir o seu objetivo, que é o acesso para a primeira divisão, ele vai ter que fazer no segundo turno. Isso vai deixando a missão do Vasco muito mais complicada, até porque, cara, a pressão vai ser cada vez maior sobre a diretoria, sobre a comissão técnica e sobre os jogadores. Então, para fazer esse último balanço, vamos projetar aqui o segundo turno do Vasco com base no primeiro. A gente vai terminar, então, o primeiro turno com 28 pontos. É a pior campanha do Vasco na Série B, das 4 participações que a gente teve, não é mesmo? E se a gente for projetar o segundo turno, com base no primeiro, é uma situação muito complicada, né? Porque se a gente tivesse vencido o Londrina ontem, a gente terminaria o primeiro turno com 31 pontos. Você dobra essa pontuação para projetar o final do campeonato, você terminaria o campeonato, né? 31 mais 31, 62. 62 pontos ainda é uma situação desconfortável para o Vasco. Com 62 pontos, você não tem a certeza de que você vai subir para a primeira divisão. Dos 15 campeonatos de pontos corridos com 20 clubes da Série B já disputados até aqui, só 7 vezes, quer dizer, um pouco menos da metade das competições, quem fez 62 pontos subiu. Eu acho uma situação desconfortável. Eu queria que o Vasco chegasse ali nos 65 pontos, que é o que garante matematicamente seu acesso, né? Nessas mesmas 15 edições, quem fez 65 pontos sempre garantiu o seu acesso para a Série A. Então seria o ideal, né? Mas tudo bem, se você chega com 62 pontos, você pelo menos tem a possibilidade, né, de sonhar, se eu secar o adversário X ou o adversário Y, com 62 pontos eu posso subir. Agora, uma vez que o Vasco perdeu para o Londrina, vai terminar o campeonato com 28 pontos mesmo, você dobra, daria 56 no final da competição,
56 pontos, amigo, nem sonhando muito, nem acendendo vela para todos os santos aí, você consegue subir. O time que subiu com menos pontos, uma vez, né, nesses 15 campeonatos, subiu com 59 pontos. 59. Ainda é 3 a mais do que os 56 que se projeta para o Vasco no final da competição. Se o Vasco quiser chegar no final lá da 38ª rodada, com 65 pontos, que é, né, o que a gente espera para ter a certeza do acesso, o Vasco vai precisar fazer no segundo turno 9 pontos a mais do que fez no primeiro turno, né? São 3 vitórias a mais aí que o Vasco vai ter que buscar nesse segundo turno para fazer 37 pontos no total, 37 mais 28 dá 65, né? Que é aquela pontuação ali que a gente considera o mínimo esperado para garantir o acesso. É complicado, né? É complicado, vai ser cada vez mais complicado. A cada nova derrota que o Vasco tem, a cada novo insucesso, um empate que seja, vai jogando mais lenha nessa fogueira, vai jogando mais pressão em cima dos jogadores e vai ficando mais difícil. É o que eu já comentei aqui. Uma coisa é você jogar contra o adversário tendo ali o empate como uma possibilidade, sabendo que uma derrota pode ser contornável. Outra coisa é você entrar em campo sabendo que, cara, é vencer ou vencer. Se não vencer, a gente vai se afastar do G4. Se a gente não vencer, a gente não vai conseguir subir. Para um time psicologicamente quebrado, que nem esse time do Vasco, você vê que o time, cara, não tem estrutura emocional nenhuma. É uma missão que, insisto, a cada nova rodada que a gente não consegue engrenar, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Então eu acho, entrando agora aqui, deixando os números um pouco de lado, né, e entrando mais na parte da tática e técnica do time, eu acho que a mudança tem que vir rápido, sabe? Tem que ser uma mudança pra já. O Vasco queimou todo o tempo que tinha, toda a gordura que poderia queimar, precisa dar resposta imediata sobre o risco de ficar mais um ano na Série B. E eu estava bastante confiante de que, de um jeito ou de outro, a gente ia garantir esse acesso, mas depois dessa derrota de ontem, eu já começo a ficar preocupado, porque são essas derrotas, perder para time que está brigando para não cair dentro de casa, são essas derrotas que derrubam o time, né? Derrubam o time do seu objetivo. Seja ficar na primeira divisão, quando você está jogando na primeira divisão, seja garantir o acesso para ela quando você está na Série B. Então, assim, não dá para lidar que nem o Ricardo Graça falou ontem, depois da entrevista, que nem antes dele o Rômulo falou no sábado, aquela postura de, perdeu, não deu, jogamos mal, vamos tentar recuperar na próxima rodada. Não, amigo, não é vamos tentar recuperar na próxima rodada. Vamos dar a vida para recuperar na próxima rodada. Tem que ter uma mudança drástica e imediata de postura desse time. Eu acho que é uma questão de postura que envolve também o senhor Lisca, envolve uma mudança ali de postura tática do time, envolve até uma autocrítica da própria torcida. A gente tem que deixar de lado esse discurso de que o Vasco tem que atropelar na Série B, tem que vencer e convencer, tem que jogar com autoridade. Não vai conseguir. Não vai conseguir, está ficando claro. Tem que reconhecer as nossas limitações. O Vasco, é uma humilhação o Vasco jogar na Série B e não se impor. Cara, é uma humilhação o Vasco jogar na Série B. O Vasco que eu conheço, cara, o Vasco que você conhece não tá na Série B, não jogaria a Série B, não cairia pra Série B. Esse não é o Vasco que a gente conhece, não é o Vasco que a gente quer, não é o Vasco que a gente merece. Esquece isso, esquece isso. Vamos aceitar que o Vasco é um time na Série B, com sérios problemas financeiros, que a grandiosidade, o gigantismo do Vasco hoje mais atrapalha do que ajuda, que é uma pressão muito grande da torcida, é um clube muito dividido em várias correntes políticas, cada uma olhando mais para o seu próprio interesse, então empurra para cá, puxa para cá, joga lenha na fogueira, e não dá diante desse caldeirão de complicações que é o Vasco hoje, recebendo penhora toda hora, bloqueia, cobrança da justiça. Não dá para nesse clima você, não, em campo a gente vai atropelar. Tem que ter uma postura de time pequeno mesmo, tem que ter a postura de, cara, a gente tem que ganhar a qualquer custo. E se for jogando que nem time pequeno, que seja. É mais fácil jogar como time pequeno. É um jogo mais simples, é um jogo mais reativo. Você joga no erro do adversário. Continua insistindo. Eu acho que o elenco do Vasco é o melhor elenco da Série B. Agora, não é um elenco que sobra na Série B. Entendeu? Não adianta você achar que os resultados vão ser construídos naturalmente porque a gente é melhor. Isso é um erro. Eu comentei, assim, uma coisa é você ter um time bem tecnicamente, e aí você iguala na raça, você iguala na parte tática, e a técnica vira seu diferencial.
Outra coisa é você achar que não precisa fazer nada, porque só com a técnica você vai vencer. Por que você pega o Londrina, tem um time muito menos qualificado que o do Vasco, por que conseguiu vencer o Vasco ontem? Justamente porque tem noção das suas limitações. O Londrina não vai tentar sair tocando na área, recuando a bola toda hora pro goleiro, sabe? Não vou rifar a bola pra frente a nenhum custo, porque sabe que se fizer isso, vai perder a bola e vai dar chance pro Vasco. O Londrina, ele não vai ficar assim, não, vamos conduzindo a bola lentamente pro ataque, deixa o Vasco montar sua defesa, porque ele sabe que se pegar a defesa do Vasco montada, não vai conseguir fazer gol. A chance que eles têm é tentando pegar a defesa do Vasco desmontada. E o Vasco não, cara. Tem uma postura blasé ali de que acha que, cara, vamos tocando a bola aqui, a gente vai chegar em algum momento na área adversária e o gol vai surgir naturalmente. Não vai, cria muito pouca chance de gol. O Vasco ontem perdeu em função muito de erros individuais? Sim. O Lucão falha no primeiro gol, o Ricardo Graça falha no segundo gol. Mas perdeu também por uma questão coletiva, de erro tático, de achar que vai fazer o gol a qualquer hora. Então o Vasco fica tocando aquela bola, cria muito poucas chances de gol. Muito poucas chances de gol. Quantas chances o Vasco teve de fazer gol ontem, além do gol do Marquinhos Gabriel? Muito poucas. Pô, o Vasco precisava ser um time que estava toda hora chegando lá na frente, né? Tem que ser um time com mais vontade, com mais volúpia. E eu acho que isso passa por justamente aceitar essa condição de, cara, a gente não é melhor que ninguém, a gente, muito pelo contrário, a gente tem que correr mais do que os caras se a gente quiser vencer. Então acho que passa mais por isso. Acho que o Lisca vai... E eu não sei se o Lisca vai conseguir, né? Porque a gente viu ele muito abatido ontem. Espero que seja só um abatimento momentâneo. Porque ele vai ter que cobrar isso desse time. A mudança tem que ser de postura. Eu acho que é um time que tem que falar assim, ó, a gente tem que pegar o adversário de calças curtas, a gente não pode achar que se esperar o adversário se montar na defesa, a gente vai conseguir fazer o gol. Então a gente precisa sair mais rápido pro ataque, a gente precisa marcar com mais vontade, a gente não pode achar que na trocação, não, a gente tenta a nossa vez, aí dá a bola pro adversário, o adversário tenta fazer o gol dele, a gente vai sair bem. Não pode deixar o adversário pensar, tem que morder, tem que ter aquele pensamento de time de Série B, aquele pensamento de time pequeno mesmo, sabe? De, cara, se a gente não der 100%, a gente não vai vencer. Eu acho que tem que mudar essa postura. Se não mudar essa postura, não tem reforço que funcione. Tô torcendo para que venha reforço, para que sejam jogadores realmente que façam uma diferença, mas se pegar um reforço, achar que basta isso, que vai tacar um reforço nesse time aí e a coisa vai se resolver, não vai se resolver. A primeira mudança tem que ser de postura, de mentalidade. Mentalidade. Essa galera aí tem que perceber a situação que o Vasco tá e, cara, ser mais humilde. Se a gente não jogar 100%, se a gente não deixar a alma em campo, a gente não vai conseguir vencer, e se a gente não conseguir vencer, a gente vai permanecer na Série B. Não sei até que ponto o Vasco consegue fazer essa mudança tão rápido para vencer o Operário já no sábado aí, no dia do aniversário do Vasco, porque se a gente não consegue vencer, emenda mais uma rodada sem vencer, a situação vai ficando cada vez mais complicada, né? É uma areia movediça lá, na qual a gente vai se afundando cada vez mais e mais e mais, mas isso já é um assunto pro próximo programa. Pra eleição sobre Vasco, vai sair no sábado aí, em algum momento da tarde, não sei, umas 3 horas da tarde, acredito. Fiquem de olho, se inscrevam aqui no canal, liguem o sininho de notificações, vocês vão ser avisados de outros vídeos que tem aqui no AV+. Aproveitem, já vão na nosso canal principal aqui também, né, o Atenção Vascaínos, se inscrevam por lá também, liguem o sininho por lá também. Eu volto no sábado para comentar mais especificamente dessa partida contra o Operário. Espero contar com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falar.